Conceder autorizações de funcionamento para instituição financeira e de pagamento é de função do nananã. E definir taxa meta da inflação é função do nananã. Bom, olha só. Eu tenho no sistema financeiro o Conselho Monetário Nacional e o Bacen, ok? O Conselho Monetário Nacional é um órgão de normas, é um órgão 100% normativo. E o Bacen é um órgão de execução, vai executar as normas que o CMN determinou. Tá bom? E a ideia de autorizar um funcionamento, imagina o CMN autorizando o funcionamento. O CMN é o cara que manda neles, né? Cara que manda neles, CMN. Vai autorizar o funcionamento? Não, isso é papel de cara que é peão, de fiscalização. Então isso é papel do Banco Central. Já a meta de inflação, quem determina é o Conselho Monetário Nacional e cabe ao Banco Central perseguir essa meta de inflação. Tanto é que o Banco Central, quando não entrega a meta de inflação, emite uma carta aberta explicando por que não bateu essa meta. Porque é trabalho dele. Ok? Portanto, logicamente, letra A de amor. E você sabe, né? Quando tem A de amor, tem coração aqui com muito amor para vocês. Bora! Rapaziada, eu acabei de abrir agora as inscrições para, sim, a última edição do Missão C. Não terá mais chance de você entrar, então acabou. Depois de 23 mil aprovados, acabou. É agora, vem! O estagiário é cotista do Fundo Shark de Renda Fixa e obteve rendimento nominal líquido de 15%. Então ele ganhou 15%. Em um determinado período, o IPCA, que é a inflação, foi de 18%. Ou seja, gurizada, a inflação foi maior do que o ganho dele no fundo. Aqui quando fala, rendimento nominal líquido, mas é líquido, Lucas, é pós-imposto. É líquido, é pós-imposto. Se tivesse rendimento real é depois da inflação, tá bom? Então o que eu quero dizer é o seguinte, olha só. Caramba, ele teve 15% de rentabilidade. Ou seja, a fatia que ele ficou mais rico foi 15%. Porém, no mesmo período, a fatia da inflação foi de 18%. O que é inflação? Aumento dos preços. Ou seja, a inflação foi esse pedaço aqui maior. Foi esse pedaço aqui maior. Ok? Ou seja, a inflação ficou maior do que o seu rendimento. E o que é a treta? A treta é o seguinte, os preços subiram 18 e o meu dinheiro cresceu só 15. Lembra que dinheiro serve para eu comprar alguma coisa ou algum serviço. As coisas subiram mais do que o meu dinheiro subiu. Então eu perdi dinheiro de forma real, meu rendimento real foi negativo. Então olha só, o investimento teve rentabilidade real negativo. Perfeito. O que é real? Depois da inflação. E a inflação foi maior do que o meu rendimento. O investidor perdeu o poder de compra no período. Perfeito, porque a inflação foi maior, tive perda do poder de compra. A rentabilidade líquida foi maior que a bruta. Nada a ver, né? Inclusive ele já deu a líquida, inclusive. Né? A bruta é a lá de cima que descontada chega na líquida. Portanto, A de amor é a resposta para você, como você sabe. Em amor eu faço um coraçãozinho para vocês, beleza? 7A. O estagiário está estudando os diferentes tipos de títulos do Tesouro norte-americano para compreender como os investidores podem utilizar esses papéis em diferentes cenários econômicos, principalmente em períodos de alta inflacionária, ou que desejam investir títulos de curto prazo sem pagamentos de cupom. Então, analise as afirmações abaixo. Tá? Deixa eu pegar aqui um verde. Destaca texto. Bora. Os T-bills, lembra do T-bill? Lembra do Bill Clinton? Bill Clinton, né? Que deu uma rapidinha. T-bill é um título curto. É um título curto. De curto prazo, até um ano. Emitido pelo Tesouro Americano. Não paga cupom, ele tá certo. Ele é tipo uma LTN, tudo bem? Ops, uma LTN. E são adquiridos com deságio. É igual uma LTN. Você paga menos para receber lá no futuro. Sendo uma opção para investidores que preferem título do zero cupom. Perfeito. T-bill é muito curtinho. Não tem cupom por isso, porque ele é muito curtinho. Compra com deságio, ou seja, desconto abaixo do que ele vale. Então você paga aqui para ganhar aqui. Tá bom? Bora. Os TIPS, Treasury Inflation Protected Securities, são títulos norte-americanos que protegem o investidor da inflação, pois seu principal é ajustado de acordo com o índice de preço ao consumidor.
né? CPI, tá certo? Isso aqui é como se fosse uma NTNB. Uma NTNB no Brasil atualiza pelo IPCA, os TIPS nos Estados Unidos atualizam pelo CPI, que é o IPCA dos caras lá, como se fosse, né? Então ele tem sim o seu principal ajustado. Os TIPS, eles trazem proteção contra a inflação, tá? 3. Os T-Notes são títulos de longo prazo, perfeito. Ó, notes, longo prazo, até 10 anos, né? Então pode ser considerado um longo prazo. Depois deles são os T-Bonds, né? E representam a melhor opção para investidores que desejam proteger sua carteira contra cenários de inflação. Aqui não. Por quê? Porque ele não atualiza pela inflação. E se ele não atualiza pela inflação, não quer dizer que ele vai ser maior que a inflação. Tá? Então está fora por isso. Então, notes, lembra de nota da escola, né? É até 10 anos, até nota 10, uma nota da escola, até 10 anos. Mas ele não atualiza pela inflação, esse é o problema, por isso que está errado essa questão. 1 e 2, somente letra B de Brasil é a resposta. O investidor acabou de comprar uma call da ação Shark Energy SA, conforme dados abaixo. Então, uma call é um direito de comprar. Direito de comprar uma ação no futuro. Direito de comprar essa ação aqui lá no futuro. Por quanto? Por R$30. Como é que eu sei isso? Porque tá aqui, preço de exercício, R$30. Eu vou exercer isso lá no futuro por R$30. Para ter desde hoje esse direito, eu pago R$2,50, que é o prêmio. Ok? Isso é igual um seguro. Seguro eu pago o prêmio para ter o direito de usar. Nem sempre eu uso. Mas o prêmio eu sempre pago. Então, o investidor pagou quanto? R$2,50. Para lá no futuro exercer o direito de comprar por 30. Que ele acha que vai estar mais barato, mais alto que isso, lógico. Né? Esse investidor possui direito de comprar? Possui. A ação por R$32,50? Não. Ele possui direito de comprar por 30. E não R$32,50. R$2,50 será o maior prejuízo possível para o investidor nessa operação. Perfeito. A perda máxima do titular, seja de call ou de put, tá? Seja de opção de venda ou de compra, é o prêmio. Porque ele chega lá e fala assim, eu não quero exercer, vamos supor que a ação está valendo R$20 e ele pode comprar por 30. Fala, não quero exercer, perco o prêmio, meu prejuízo maior. Trata-se de uma operação com ajuste diário? Não, porque isso aqui não é mercado futuro, né? Opções não tem ajuste diário, portanto, apenas a 2 está correta, letra C de casa. Que, aliás, é o gabarito que eu mais coloco nas meus pré-provas. O estagiário está analisando a rentabilidade de fundo multimercado, composto por 10% em moeda estrangeira, 30% em renda variável, 60% em renda fixa pós-fixada. Então, o multimercado ele compra vários mercados. Essa é a ideia. Durante o período, aqui estava a valorização desses ativos, né? O dólar subiu 15, Ibovespa caiu 20, né? Então que seria o segundo ponto aqui. E o DI acumulado no período é 10%, sendo que o cara paga 100% do DI. Qual foi, desconsiderando taxas e custos operacionais, qual foi o retorno aproximado? Caiu na sua prova. Aqui é HP. A única chance de você errar seria se você errasse aqui desvalorização com valorização. Vamos pegar HP para calcular isso agora, olha só. Então, aqui está a minha HP. Vamos zerar ela aqui. Zerei tudo, beleza. Então, olha só, o que eu tenho que fazer, tá? Tem que fazer cada uma dessas variações, cada uma desses pesos, perdão, conforme essas variações. Bora lá? Bora lá. Vamos fazer o primeiro, então, moeda estrangeira. 10, Enter, 15%. 1,5%. Porque 10% da minha carteira oscilou 15%. Jogo isso no Soma Mais, para ir colocando lá na minha caixinha das somas. Soma Mais. O que é esse 1 aqui? Esse 1, HP está dizendo, guardei para você no Soma Mais uma pessoa. Porque realmente é um só por enquanto, né? Vamos fazer outro? Bora. 30 Enter, né? Que é 30% de renda variável. 20%. Só que é desvalorização. Então, CHS, para ficar negativo. Soma Mais. 2 carinhas estão guardados. Olha o que eu fiz, tá? 30 Enter, 20% CHS, para ficar negativo. 2 caras estão guardados aqui, Lucas. Beleza. Vamos para o terceiro. 60 Enter, 10%. Né? 6%. Soma Mais. Lucas, tenho 3 nessa gavetinha.
Então agora para recuperar a gavetinha eu vou recuperar recall, né, 2. Então recall 2, tá ali, 1,5%. Foi a variação da minha carteira. Quando tiver assim, tem várias formas que você pode fazer, não tem uma forma única, tá? Mas há de amor a resposta para você. Então o que eu fiz basicamente? Peguei cada um desse cara e joguei na sua variação. Esse cara, joguei na sua variação, aqui negativo. Esse cara, joguei nessa variação. Tá? E joguei tudo no Soma Mais, depois os recuperei. O estagiário fez uma aplicação de 200 mil reais no período de 10/6 a 10/10 de 2024, no fundo Shark DI, no fundo Shark Renda Fixa Referencial DI, o fundo tem rentabilidades conforme abaixo, né? Então ele bota assim, 3 rentabilidades de alguns dos períodos, né? Ele dividiu em 3 períodos, claro que você tem oscilações de rentabilidades, é normal. E aqui embaixo as rentabilidades de cada período, né? Quando eu tenho sim AP, né, é ao período, você não precisa fazer uma taxa equivalente, né? Por exemplo, quando você tem taxa de 10% ao ano, você não ficou um ano, você tem que fazer uma equivalência para ver qual período você ficou. Nesse caso, ao período não precisa, porque ele está dando justamente a rentabilidade neste determinado período aqui, ok? Então já é uma facilitação aí que a prova trouxe para você. Vamos calcular então qual que foi e o que ele está pedindo aqui é justamente o resgate líquido, né? Ou seja, após o imposto de renda. Deixa eu pegar minha HP e trazer para cá. Ela surge aqui, né? Deixa eu ver se vai dar para aparecer. Dá. Então vamos lá, né? Zeradinha HP aqui, 200 mil, bem simples, né? 200 mil, Enter, 1,4% mais, né? Ou seja, adicionando 1,4%, né? Que é essa teclinha aqui, percentual, ok? Chega a 202.800, que foi o valor que ficou depois do primeiro período, ok? 2,5, deu Enter, 2,5% mais, segundo valor, e aí Enter de novo, 0,7% mais. Tá ali, 209.325. Porém, vamos por partes aqui, é esse meu resgate, Lucas? Seria a letra B? Não é. Por quê, né? Porque esse é o valor bruto, né? Sobre o valor bruto eu tenho que tirar imposto de renda. Porque a questão pediu, conforme já tinha indicado aqui, né, o valor líquido desse meu resgate. Então, se eu trouxer para cá, o que eu tenho que entender, né? Tem que entender que o imposto de renda, nesse caso, é mais de 30 dias, então só incide imposto de renda, não vai ter o IOF, né? O imposto de renda, nesse caso, não, mas em todas as aplicações, exceto PGBL, lá na Previdência, ele incide sobre o lucro, né? Ou seja, sobre quanto mais rico eu fiquei. Então, nesse caso aqui, eu tenho que incidir imposto de renda sobre os 9.325, né? Então, eu vou pegar aqui HP, vou tirar 200 mil da aplicação, né? Tá aqui. Esse é meu lucro. Sobre esse meu lucro, eu tenho que pagar o imposto de renda. Imposto de renda aqui, como é daqui do mês 6 ao mês 10, ou seja, mais ou menos 4 meses ali, né? Eu estou ainda na primeira faixa do imposto de renda, que é de 22,5%, né? Lembrando, até 6 meses 22,5%, depois 20%, 17,5% e 15%. Então é só pegar esse valor aqui, 22,5% menos, tá aqui, 7.226, né? Se eu botar de novo o meu aporte, né, 200 mil, 207.226, portanto, letra A de amor é a resposta para você. O que você pode se confundir aqui, como ele quer o resgate total e não o lucro, né? O lucro foi 7.226. O resgate total é o valor que eu coloquei mais o meu lucro líquido, ou seja, depois de pagar o imposto de renda. Beleza? Número 1, A de amor para você. O estagiário possui recursos aplicados no fundo Shark de Previdência PGBL, que possui taxa de carregamento, taxa de entrada, pedágio postecipado, ou seja, no momento do resgate. Mas, Lucas, então não é taxa de saída, né? Se é no momento do resgate? Não, não existe taxa de saída em previdência privada. O que existe é taxa de carregamento postecipado, que é igual uma entrada numa balada. Você entra na balada, você chega lá e pergunta, quanto que é o ingresso? 30 reais, 50 reais, 100 reais, eu não sei. A pessoa fala o preço do ingresso. Você não paga na hora, ele anota, você vive a festa lá dentro, na saída você paga o ingresso. Mas você pagou somente na saída. É igual uma taxa de carregamento postecipada. Ele anota a sua dívida, mas você só paga se você resgatar. Você só paga no resgate, na saída da festa. É igual, tá bom? Então, sobre essa taxa, analise as afirmações abaixo. 1. Ela incide sobre os valores nominais, ou seja, o valor que nominalmente, né, 500 reais, 600 reais dos aportes. Atualizados pelos rendimentos? Não, porque ele incide somente sobre o aporte. Não tem atualização de rendimento. Mesmo se
for aposta antecipada. Porque a parada é o seguinte, tá? Pensa em festa. Você entrou lá e pagou 100 reais. A festa tava uma bosta. Você paga os mesmos 100 reais quando você sair, né? Porque o ingresso é 100 reais. Você entrou lá, pagou 100 reais pra entrar, anotou 100 reais pra entrar, vai pagar na saída. A festa tava demais. Você conheceu muita gente bacana, tava sensacional. Vai ser mais que 100 reais? Não, o ingresso é 100 reais. É igual aqui, não tem acréscimo de rendimento. É o valor que você entrou, que você aportou, tá bom? E não atualizado pelo rendimento, tá errado. É cobrado no ato de cada aporte, tá errado também, porque não é no ato do aporte, tudo bem? É quando você resgata, tá aqui no momento do resgate. Ah, Lucas, essa é a taxa de saída. Não é, eu já te expliquei. Não é. E ela é mais vantajosa que a taxa de carregamento antecipada. Perfeito, botar um verdinho aqui do lado. Perfeito, tá 100% correto. Por quê? Porque a taxa de carregamento antecipada você já paga na entrada. Então vamos supor que seja 10 reais a taxa de carregamento. Na antecipada, ó, antecipada e postecipada. Vamos supor que você fez um aporte de 100 reais, tá? E que a taxa de carregamento seja 10 reais. Na antecipada, você já paga 10 reais no ato, vou botar aqui, ó, 10 reais de taxa de entrada, ok? E 100 reais é o seu aporte, tá? Na taxa de entrada antecipada, você já paga os 10 reais de forma antecipada, na entrada. É um ingresso na entrada. Ou seja, entra lá pro fundo somente 90 reais. Para ficar rendendo, né? Os juros vai incidir sobre 90. Já na postecipada, ele anota uma dívida, você deve 10, você vai pagar 10 quando você resgatar, mas entra para o fundo 100 reais. Ou seja, entra mais dinheiro para incidir juros. Então ela é mais interessante sim do que a antecipada, ok? Portanto, letra C de casa, resposta para você. O estagiário, outra questão de cálculo aqui, está realizando um investimento na empresa Shark Transportes Aéreos SA, uma empresa de aviação. Utilizando os dados abaixo, o modelo CAPM, qual o retorno esperado desse ativo, né? O CAPM é um modelo que vai me dar justamente o retorno esperado de um determinado ativo, né? Então, como é que a gente vai fazer aqui o CAPM, né? O CAPM é o seguinte, o retorno esperado de um ativo, o que ele vai ser? Vai ser o risk-free, em geral a Selic, né? Mais o beta, que multiplica retorno do mercado menos o risk-free. Essa parte aqui, tá? Deixa eu pintar bem direitinho para você aqui. Essa parte, né, final aqui, essa parte, ela é o que a gente chama de prêmio de risco, né? Prêmio de risco. Como assim prêmio de risco, Lucas? Olha só, prêmio de risco por quê? Porque é quanto o RM, retorno do mercado, quanto o Ibovespa, por exemplo. Então, se o Ibovespa rendeu 17, que eu acho que é o número que está lá, e a Selic, né, o risk free é 10, eu tenho aqui, portanto, né, 17 do Ibovespa menos 10 da Selic, eu tenho 7 de prêmio de risco. Então, essa equação aqui chama prêmio de risco. Prêmio por eu correr o risco. Eu ganho 7 de prêmio, 7 de vantagem por eu correr o risco do Ibovespa. Que tem que ser, a priori, né, a princípio, acima do Ibovespa, lógico, desculpa, acima do risk free, que é a Selic, senão deveria ir para a Selic, né? Então, o CAPM é justamente esse modelo aqui, né? Ops, agora sim, tá? Vamos lá, né? Então, o retorno esperado é quem? É o risk free, né? Ativo livre de risco do país, né? Ou do mundo, como queiram, né? Nesse caso do país, mais o beta do ativo que multiplica o prêmio de risco, que eu já te expliquei ali o que é, né? O quanto eu rendo acima do risk free. Então, meu retorno esperado vai ser quanto? O risk free, que é 10, ok? Deixa eu ajeitar aqui, meu zero não ficou bonito. Que é 10, mais o beta, né? Que é 1,7, que vai multiplicar 7. Por que 7? Porque é o retorno do mercado, que é o Ibovespa, menos o retorno do risk free, ou seja, o prêmio de risco. Prêmio por eu correr o risco, né? Simples assim. Deixa eu pegar aqui a HP então, trazer para cá. Deixa eu dar uma zeradinha nela aqui. Bem simples, né, galera? 1,7 Enter, 7 vezes, né? 11,9, mais os 10 do risk free, ou seja, 21,9, letra B de Brasil é a resposta para você. O estagiário fez um aporte único no valor de 400 mil em um plano de previdência complementar do tipo VGBL, com regime de tributação exclusivo na fonte. Considerando uma rentabilidade de 6 ao ano, qual será o resgate líquido desse aporte? Bom, o que acontece é o seguinte, olha só, turma. Resgate, ou melhor,
Tributação exclusiva na fonte é a tabela regressiva. Regressiva. Por quê? Porque ela vai regredindo conforme o prazo e 100% do imposto de renda fica na fonte. Na tabela progressiva, que ela vai progredindo conforme a renda, fica 15% na fonte e o restante eu faço na declaração anual de ajuste, podendo chegar até 27,5%. Na regressiva, que o que importa é o tempo que eu fiquei lá, ele é 100% retido na fonte. A seguradora já pega todo o meu imposto de renda devido. Diferente, repito, da progressiva, onde eu deixo sempre 15% e o restante eu faço na declaração anual de ajuste, né? Então, essa é a diferença. Então, falou em tributação exclusiva na fonte, conforme já te expliquei, né? Eu tenho que fazer a tributação regressiva. Por que eu estou dizendo isso já? Se é regressiva e é por 15 anos, eu já estou na alíquota de 10% da tabela regressiva, né? Porque mais de 10 anos eu já pago 10%. Então, na prática, é o seguinte, tá? É 400 mil de aporte, ok? É por 15 anos. 15 anos. 6% ao ano de rentabilidade aqui, né? E peço qual que é o resgate. Lembrando, como se trata de um VGBL, o meu imposto de renda de 10%, ele vai incidir somente sobre a rentabilidade, somente sobre o lucro, tá bom? Se fosse um PGBL, incidiria sobre o valor total. Pega minha HP aqui. Aqui está a minha HP, então, né? Como você está vendo, a HP está com o beguinho ativado aqui, tá? Beguinho ativado. Vamos end, né? Para tirar o beguinho, tá bom? Vamos colocar esses dados dentro do HP, tá? Limpando ela aqui, maravilha. 400 mil PV, ok? 15N, né? 15 períodos. 6% ao ano é o meu I. E puxo meu FV. 958,623. Beleza. Eu tenho que tirar 10% de imposto de renda. Porém, não é sobre o valor total. É sobre a rentabilidade. Então, desses 958 mil reais que é o montante, eu tenho que tirar, vou positivar aqui no CHS, tenho que tirar 400 mil. Tá? 558 mil é o meu lucro. Sobre isso aqui incide imposto de renda. 10% menos, porque ele é um VGBL. 502 mil é o meu rendimento líquido, mais o meu aporte de 400 mil, 902,760,95. Tá bom? Ou seja, letra B de Brasil. O estagiário deseja ter um montante total de 535 mil daqui a 10 anos. 10 anos, portanto, 120 meses. Para comprar sua casa própria. Beleza. Sabendo que ele já possui hoje 15 mil guardados e que tem à disposição um investimento com rendimento de 1,2 ao mês, qual é o valor que ele precisa poupar mensalmente para chegar no seu objetivo? Bom, alguns pontos importantes, tá? O primeiro, por que eu transformei isso para 120 meses? Porque ele quer poupar mensalmente, e mensalmente ele vai depositar. Senão a HP ia interpretar que vai fazer isso anualmente, tá? Então tem que botar na mesma unidade de tempo, tá? Segundo, que é o seguinte, olha só. O que vai acontecer, tá? Mensalmente ele vai colocar alguma PMT lá. Todos os meses ele vai colocar alguma PMT que eu não sei ainda qual que é. Essa PMT vai se juntar com os 15 mil reais que ele já tem. Então ele coloca já os 15 mil reais numa caixa de dinheiro e mensalmente vai colocar alguma PMT que nós vamos descobrir também nessa caixa de dinheiro. Essa caixa de dinheiro ela vai ser aplicada a 1,2% ao mês e ao final a soma desses dois aqui, perdão, a soma desses dois, tanto a prestação quanto o valor inicial, ela tem que dar 535 mil reais, que é o valor que ele objetiva. Ele tem como objetivo chegar lá. Então a gente tem que calcular isso na nossa HP. Vamos ver como é que dá? Aqui está minha HP então. Vamos ver quanto que dá efetivamente, tá? Bora lá, limpei todo a HP. Maravilha. Então eu tenho hoje quanto? 15 mil reais. 15 mil. PV. Beleza? Vou colocar 15 mil PV, legal. Vou colocar o prazo 120N, que são
10 anos, né? Cada ano tem 12 meses, 120 meses, portanto. 1.2i, ok? Tem que colocar o meu resgate lá, 535 mil CHSFV. E por que eu coloquei o resgate como negativo? Aqui é o seu entendimento como você pretende fazer, tá? Mas se eu não colocar os dois, como o meu valor inicial, meus 15 mil, eu coloquei como positivo, eu tenho que colocar o resgate como negativo. Porque os 15 mil que eu coloquei como positivo é um aporte e esse aqui é um resgate. São movimentos diferentes. Se eu colocar os dois com o mesmo sinal, a HP vai interpretar que são dois aportes ou eventualmente dois resgates. Então, se eu deixei positivo 15 mil e negativei os 535. Você poderia ter negativado os 15 mil e deixar positivo os 535. Como você preferir, tá? Aí, o que eu peço? PMT. Ops, acho que eu fiz errado aqui. Vamos lá. 15 mil PV, ok? 120N, 1.2I, 535 mil CHSFV e puxo a PMT. 1779,39, que é justamente a resposta C, tá? Então, o que você pode errar aqui? Você pode errar o seguinte, esse aqui tem que ser positivo, esse aqui negativo. São sinais contrários, porque um é aporte, outro é resgate. E de novo, tá? Pode ser ao contrário, botar os 15 mil negativo e os 535 positivo. Só tem que sinalizar para HP que são coisas diferentes. Um você está aportando, outro você está resgatando. Tá bom? Essa é a grande pegadinha nessa questão.